Depois das palavras de oração, estou envergonhado. Eu estava emocionado, muito emocionado, porque Polônia para mim é a minha verdadeira casa. Muito embora realmente tenha nascido em São José do Rio Preto, aqui em Polônia que eu encontrei realmente o que é viver. Aqui em Polônia que eu fiz os meus amigos, aqueles que a gente se lembra do sobrenome, aqueles que a gente lembra das histórias vividas, das bagunças que os professores da época não sabiam, né? Aquelas pessoas que dividiram conosco nossos dramas. Então eu tenho em Polônia o meu coração. É uma cidade fantástica, posso dizer para todos que dentro do estado de São Paulo, graças ao posto de policial militar, é uma das regiões mais bonitas do estado. Nós já andamos bastante por aí e sabemos que Polônia, a região de Polônia, é realmente muito linda. Então nós ficamos lisonjeados. Obrigado, Jonas. Ele exagerou muito, né? Eu era muito bagunceiro, um aluno que assinei o livro da Dona Zumira. Não sei como que ela está hoje. Toda semana. Vocês imaginam? Ela só fazia um sinalzinho, André vai para lá, já sabia. Mas a gente fica muito feliz de tê-los todos aqui. Agradecemos por vocês terem vindo, terem dado esse voto de confiança e quererem nos ouvir nessa noite de quarta-feira. Agradecemos ao convite do Jonaci, ter também confiado em nós essa possibilidade de transmitir uma mensagem. Agradecemos ao plano espiritual, sem dúvida, por estar nos mantendo firmes aqui, né? E é um grande prazer poder vir de Assis até aqui. Eu me sinto como alguém que está pagando um pouquinho, devolvendo um pouquinho de tudo que eu recebi nessa cidade. Então é um grande prazer poder dividir com vocês essa noite. Em especial e profundamente agradeço a Deus a oportunidade da vida e também a Ele pela confiança de reconhecer em mim uma formiga, dessas que carregam folhas, né? E estou trazendo uma folhinha para vocês hoje, um pedacinho, uma pequena reflexão do que a gente faz por Jesus. Os espíritas sabem, nós estudamos bastante quem foi Jesus e o que Ele fez por nós. Mas o que a gente faz por Ele? Nessa época do Natal, nosso coração amolece, a gente fica mais generoso, mais caridoso, tenta reconhecer no próximo um verdadeiro irmão. Então é mais gostoso falar do Natal na época do Natal. Falar do que fazemos por Jesus na época do seu nascimento. Nós vamos ver nessa noite que não foi fácil para Ele. Ele merecia, mas pouca gente fez algo por Ele. No seu nascimento tivemos uma série de problemas. E nem por isso Ele desistiu. Mas para falar do Natal, desse momento maravilhoso que Jesus veio para a Terra, nós vamos precisar dividir nossa palestra, nosso bate-papo em 3 partes. A primeira parte, os símbolos natalinos. A segunda parte, nós vamos falar de Maria, a mãe de Jesus. Afinal de contas, não teria como o menino vir sem sua mãe. E a terceira parte, do advento propriamente dito, da vinda dele, o que representa a vinda de Jesus. E falando em símbolo, o espírita não gosta de símbolo, o espírita não gosta de dogma, não acha isso necessário. Mas eu vou fazer um pequeno desafio. Por favor, levante a mão esquerda os casados. Vocês estão de aliança? Não estão de aliança. A maioria está. A maioria está. Significa o seguinte: um símbolo desnecessário. Puxa, mas até o palestrante está com símbolo. É verdade. O símbolo faz parte da nossa vida. Algumas pessoas ainda precisam de símbolos. Né? Tem gente que carrega na carteira um sapinho, vocês já ouviram falar disso? Nota de dólar dobradinha de um jeito X que vai ganhar mais dinheiro. São símbolos. Nós precisamos de símbolos, eles nos ajudam muito. E os símbolos natalinos não são diferentes. Os símbolos natalinos nos remetem ao Natal e a Jesus. E o primeiro símbolo natalino são as luzes. A luz propriamente dita nos faz nos lembrar de Jesus.
Porque Jesus é a luz. Ele é o grande sol. É Ele que ilumina a nossa vida. É Ele que ilumina o nosso caminho. Ele nos deu a cartilha de como caminhar, o manual, o roteiro preciso para alcançarmos a Deus. Jesus clareia tudo. A mensagem de Jesus realmente ilumina os corações, ilumina as mentes. Então as luzes, elas são um símbolo de Jesus. Um símbolo que a gente fica deslumbrado, né? Quantos de nós não saímos à noite, nessa época, para ver as casas enfeitadas com as luzes, as praças, as árvores? Aquilo nos encanta, mexe conosco, é bonito. E a gente deve agradecer muitas pessoas que se dedicaram naquilo, né? Deve dar muito trabalho colar aquela cola quente, vive queimando o dedo, a mão, que assim mesmo as pessoas põem todo ano, né? Então as casas ficam bonitas, enfeitadas, e a gente fica deslumbrado. Só por conta do enfeite? Não. Por conta do clima. Porque nós estamos no Natal e a luz representa Jesus. Então ver as coisas iluminadas dá a impressão que a gente se aproxima de Jesus. Então poderíamos dizer que a luz, as lâmpadas, são a representação máxima de Jesus. Não propriamente do Natal, mas de Jesus. O segundo símbolo são os sinos. Sino também é um símbolo do momento natalício. Mas os sinos têm uma outra conotação. Conta-se que quando os pastores de ovelhas estavam lá diante de suas fogueiras, cuidando das ovelhas para elas não serem roubadas, e ouviram sinos nas proximidades de Belém, aqueles sinos tocaram nos seus corações e fizeram com que eles se unissem e procurassem instintivamente, ou melhor, inspiradamente, pela gruta onde estava Maria com o seu bebê. Então o sino nos aproxima, o sino nos une. Ter um sino em casa também pode ser um sinal de chamamento, né? Então o sino é outra representação do Natal. O próximo item na nossa representação é a árvore de Natal. Que legal, né? Montar árvore nessa época, pega aquela coisa em cima do guarda-roupa, empoeirada, vai espetando num pauzinho de isopor, depois é só pôr as bolinhas, uma estrela em cima, está feita a árvore. E isso significa que o Natal está em casa. Não é bem assim. A árvore de Natal não começou no Natal. 3.000 anos antes de Jesus, já se usava árvores como enfeites domésticos. Em especial o pinheiro. O pinheirinho, ele dura muito tempo verde. As pessoas cortam um pinheirinho, põem numa lata com um pouco de terra molhada, ele vai longe. Normalmente se planta, se coloca nessa terra no começo de dezembro e ele vai começar a perder folha depois da Páscoa. Olha que curioso, justamente o tempo certinho para desmontar a árvore. A árvore representa a vida. A árvore representa que suas raízes estão na terra, mas ela cresce para o divino, ela cresce para Deus. Então a árvore, desde aquela época bem antiga entre os alemães, os germânicos, ela já tinha essa representação de vida, de sinônimo de busca pela divindade. Mas ela tem uma curiosidade. Quando Lutero, o protestante, que se separou da Igreja Católica, passeava no quintal da sua casa no ano 1530, nas noites próximas do Natal, ele olhou para um pinheiro e viu que o pinheiro, muito embora a neve pesada, o pinheiro estava lá, lindo e verde. Ele olhou além do pinheiro e viu o céu estrelado. E ele achou aquela cena maravilhosa e resolveu reproduzir em casa. Então ele cortou um pinheirinho, levou para dentro de casa e espetou uma porção de coisas luminosas para tentar reproduzir aquela cena. Porque ele estava comovido com a cena. Ele via no firmamento a grandeza de Deus. E ele quis trazer isso para a casa dele. Mas ainda assim ficou só com ele. Um tempo depois, por volta de 1819 até 1841, o príncipe Albert, casado com a rainha Vitória na Inglaterra, e é bom lembrar que a Inglaterra naquela época
Ela tinha um domínio muito grande no território mundial. E ele quis agradar a rainha. Então ele mandou cortar um pinheiro bem verdinho para representar a esperança. E começou a enfeitar com um monte de coisas aquele pinheiro. Inclusive ele andou pendurando maçãs vermelhas, na tentativa de fazer uma alusão a Eva. E aquele pinheiro foi visto por muita gente. E convenhamos, né? Se alguém na TV usa alguma coisa diferente, em pouco tempo está todo mundo usando, não é? Na época não tinha TV, mas era o príncipe. Se o príncipe fez, se a rainha gostou, todo mundo vai gostar. A partir dali, todo mundo resolveu cortar pinheirinho e pôr em casa. A imigração, quando foram então os ingleses, o pessoal da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, levou essa tradição. Aí nos Estados Unidos se difundiu. E o pinheiro tem muita importância quando ele está relacionado com a neve. Ele resiste muito. Mas nós, o que tem? Vamos importar isso também. Então nós também usamos. Então hoje, o pinheirinho representa o Natal. Mas é uma adaptação. A árvore de Natal não nasceu com o Natal. Mas de qualquer maneira, é uma forma da gente se lembrar que Deus existe e que a gente pode enfeitá-la de todas as maneiras. O próximo símbolo é o presépio. O presépio, na minha opinião particular, é o melhor símbolo do Natal. É a representação da humildade. É a representação da majestade. Imaginem se Jesus tivesse nascido em um palácio que não fosse construído por Deus, mas construído pelo homem. Aquele palácio provavelmente seria venerado até hoje. O dono daquela terra, o dono daquela casa também seria. Enfim, criaríamos um problema bem grande e ainda daríamos uma conotação muito mais humana para Jesus. Ele preferiu nascer numa gruta, um palácio criado por Deus, e preferiu nascer entre os mais simples, para demonstrar a sua humildade, mas também preferiu nascer entre os melhores, porque os mais simples, os mais puros de coração, estavam com ele naquele momento. Ele não precisava de pessoas que o bajulassem, ele precisava de pessoas que realmente entendessem. Nós vamos ver já dos Reis Magos como se deu esse entendimento. Mas o presépio foi criado por São Francisco de Assis. Ele era apaixonado pelo menino Jesus. Claro, todos nós gostamos de Jesus, mas o São Francisco gostava mais da figura pequena de Jesus. Então ele adorava o menino Jesus, com toda a sua simbologia. Em 1213 ele mandou fazer um presépio e colocou lá diante da igreja que ele estava fundando, para que as pessoas tivessem algo material, palpável, para se sensibilizarem. Porque só de falar, às vezes a gente não tem muita noção. Falar que Maria pegou uma vassoura feita com galhos secos e varreu o chão e tirou o estrume dos animais que ali estavam, às vezes a gente não tem muita noção do que é isso. Mas quando se monta um presépio, a gente começa a perceber que Jesus foi muito simples, muito tranquilo. O próximo é a guirlanda. Uma coisa que é facinho de fazer, a gente compra pronta no R$1,99, gruda na nossa porta e está pronto o enfeite de Natal. Ótimo, mas a guirlanda veio dos romanos, não é do Natal. Os romanos tinham o hábito de dar plantas para as pessoas vitoriosas e para aquelas que eles queriam agradar. Aquela história de louros, coroa de louros para os vitoriosos, são dos romanos. Eles faziam de tudo com plantas. Por quê? Porque a planta simplesmente era uma demonstração de vitalidade, de amizade, de cuidado. E o louro em especial tinha toda uma história mitológica, onde um príncipe teria se transformado naquela árvore, e uma princesa então, para ter contato com ele, precisava pegar seus galhos, fazer uma coroa e colocar. Então os vitoriosos ganhavam uma coroa de louros. A semelhança da salva de palmas. Quando a gente pede para aplaudir alguém, fala, vamos dar uma salva de palmas.
A salva de palmas vem de Roma também. Salva era uma bandeja grande de prata, e quando se queria agradar um orador, se colocava uma ou duas folhas da palmeira, pequenininho, 2 palmas nessa bandeja, e se oferecia para ele, com uma demonstração de que todos ficamos agradados com o que você disse. Mas aí foi ficando difícil arrumar folha, mas ainda bandeja de prata, ficou muito mais fácil bater palma. Então a salva de palmas se transformou. Então as palmas também eram plantas que os romanos ofereciam. E no caso da guirlanda, se pegava galhos, se pegava pedacinhos de plantas, formava-se um arco, simbolizando o universo circular, e nela se colocava pedras para brilhar, se colocava de tudo, com o interesse de fazer as pessoas serem agradadas. A fita vermelha e as bolas veio depois, veio para o Natal, representando o amor de Deus por nós. Então a guirlanda também é um símbolo bacana da gente colocar nas nossas portas, porque a gente faz os outros se lembrarem de Jesus nessa época. O próximo, e os reis magos, são símbolos do Natal. Mas os reis magos foram figuras importantíssimas. Os reis magos patrocinaram a viagem de Jesus, Maria e José para o Egito. Não foi à toa. Aliás, nós vamos perceber que Jesus, assim que ligou-se a Maria, naquele instante de ligação com o seu corpo, já começou a produzir, já começou a transformar a terra. Nós vamos falar disso já já. Os reis magos eram estudiosos, não eram propriamente reis, eram sábios, estudavam muito religiões. E eles, pelo estudo em especial de Isaías, e Isaías foi um profeta importantíssimo há mais de 2.700 anos. Portanto, Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, tinha dito que o Salvador, que o Messias, isso está lá no capítulo 14, quem quiser ir buscar vai achar, que o Messias nasceria de uma virgem em uma cidade chamada Nazaré, Nazaré. Puxa, naquela época não tinha a cidade de Nazaré. Quando ele fez a profecia não existia Nazaré ainda, mas ele escreveu isso lá. E ele escreveu uma outra coisa muito interessante, que ele disse que o cordeiro seria levado ao matadouro, se aludindo àquela questão da crucificação de Jesus. Bom, Isaías era tão respeitado que quando ele viveu tinha um rei chamado Ezequias, que não tinha filhos. E não ter filhos entre os judeus é como ter uma maldição divina sobre si. O Ezequias não tinha filhos, e era o rei de Jerusalém. E ele ficou doente, e ficou apavorado, com medo de invasão de inimigos. Mandou fazer uma muralha, que existe até hoje. Mas ele também mandou chamar o Isaías. E o rei, até que Isaías chegasse, teve um problema muito sério, uma espécie de tumor. Os médicos disseram para ele: olha, sinto muito, você vai morrer. Em poucos dias você está morto, faça logo o que você tem para fazer, porque você vai morrer. E nisso chegou Isaías. Ele falou: não, você não vai morrer. Vou morrer. Todo mundo falou que eu vou. Não, você não vai morrer. Acredite em mim. Não, mas e não vai ter invasão? Também não vai ter invasão. Não acredito. Pois é, acredito. Então me prova que o que você está falando é verdade. Isaías olhou bem para ele e falou assim: você quer que eu mude sua sombra de lugar? Olha isso. Imagine. Porque era comum o Isaías pedir para que as nuvens que estavam indo para lá voltassem. E isso acontecia. Isso está nas Escrituras. Então o rei falou: eu quero que você mude minha sombra de lugar, mas eu quero que ela recue, como se o tempo tivesse voltado. Isaías fez uma prece e aquela sombra recuou. O rei não duvidou mais. Obviamente não morreu, viveu mais 15 anos e a cidade não foi invadida. E Isaías deixou essas palavras nas Escrituras dizendo sobre Maria:
Ele não usou o termo Maria, mas ele usou o termo Emanuel, se referindo a Jesus. Bom, os reis magos estudaram isso, sabiam, e sabiam do nascimento do Messias, e se dispuseram a procurar o rei que estava por vir. Onde eles foram? Em Herodes, o rei da época. Herodes não sabia do que estava se passando, ele não acreditava muito bem nas profecias, mas vendo 3 estranhos das Índias procurando por um rei que acabara de nascer, Herodes ficou de antena ligada, ficou com medo de perder o seu reino e pediu para que os 3, quando encontrassem então o menino, o avisassem. Lógico que ele queria matar o menino. E os 3, muito sábios, perceberam e não falaram nada. Saíram de lá dizendo: olha, fique tranquilo, assim que encontrarmos a gente vem te avisar. É óbvio que não voltaram, mas saíram de lá e disseram um para o outro: e agora, vamos para onde? Enquanto se perguntavam, apareceu uma estrela. Eles seguiram essa estrela e encontraram a gruta onde estava Maria. Lá na gruta, assim que viram Maria com o menino, se aproximaram e se debruçaram. Só que eles estavam olhando o menino dormia. Jesus então apenas abriu os olhos. Foi a primeira vez que, pelo olhar, ele magnetizou alguém. A história conta centenas de casos da magnetização de Jesus pelo olhar, mas essa foi a primeira. Nesse momento, os 3 encostaram as testas no chão, viraram para Maria depois e disseram assim: cheia de graça, mãe do Messias, nós viemos vê-lo e nos certificar das profecias. Trouxemos presentes, trouxeram ouro, trouxeram a mirra e trouxeram incenso, tudo coisa cara na época. José ficou meio assim, estranhando, mas fazer o quê? Aceitaram. José guardou tudo isso e foram embora. Então o símbolo dos reis magos representa a ação de todo o plano espiritual. Eu não posso usar o termo conspirando, mas eu posso usar o termo arquitetando, para que a vinda de Jesus desse certo. O próximo símbolo é a própria estrela. Essa estrela que hoje a gente reconhece como Jesus em alguns casos, na verdade é a obra do plano espiritual para nos guiar. Então a estrelinha em cima da árvore representa a nossa guia, aquele caminho que a gente deve seguir até Jesus. E o próximo, a ceia de Natal. Bom, a ceia de Natal é uma coisa bacana de se falar. A ceia de Natal nós fazemos à meia-noite, não é? Mas na época de Jesus o dia não acabava à meia-noite. O dia acabava quando acabava a luz, por volta das 6 da tarde. Então conta-se que Jesus ceou com os seus apóstolos às 6 horas, mas não com peru, pessoal. Muito menos com porco, leitãozinho assado, porque judeu não come porco até hoje. O que ele tinha? Pão e vinho só. E um vinho bom, pouco alcoólico, de uvas selecionadas, não dava dor de cabeça, pelo menos não tem relato de ninguém que teve na época. Era só isso a ceia. Dividir o pão, molhar no vinho. Aí a gente foi incrementando. Hoje a gente faz a ceia à meia-noite para tentar fazer de conta que na passagem do dia nós estamos copiando Jesus, mas com muita extravagância. Vamos ter cuidado. Nós não precisamos assassinar tantas vidas, nós não precisamos nos empanturrar tanto. Tem gente que é tão acostumado a jantar às 8, como eu, por exemplo, que come às 8 depois da meia-noite e come de novo, só para cumprir com o hábito. Depois vai ter que dormir às 4 da manhã, porque fica aquilo remoendo, né? Você não consegue descansar. Então vamos ter cuidado. A ceia, na verdade, representa a despedida do corpo de Jesus, a sua despedida, aquele momento onde ele diz para todos: percebam o que eu faço. Eu posso, sendo Jesus, cuidar de você.
Ele fez com todos os apóstolos. E com Judas em especial, quando ele molhou um bocado no vinho e deu na boca de Judas. Naquele instante, como que hipnotizado, ele se levantou, sem dizer nada, sem se despedir, foi diretamente entregar Jesus por 30 moedas. Mas esse é um tema para uma nova palestra. O próximo são as velas, que representam as luzes também. O próximo, por favor. E esse cara aí, quem é? Bom, São Nicolau. Alguns já estudaram São Nicolau e sabem que ele está ligado com o Papai Noel. Mas São Nicolau não está ligado com o Papai Noel. Falava para o Joraci que eu ia tentar mudar a nossa visão sobre o Papai Noel. E eu vou tentar. São Nicolau era um bispo de Mira, na Turquia, de família muito rica. E ele se entristecia muito quando chegava o inverno mais forte, que é no mês de dezembro, e as famílias passavam muita necessidade. E ele tão rico e as famílias tão pobres. Então ele pegava saquinhos, punha 2 ou 3 moedas de ouro e deixava na casa das pessoas. Quem deixava a porta aberta, ele entrava e pendurava lá na chaminé. Quem não deixava, ele pendurava na janela, na fechadura da porta, enfim, ele dava um jeito da pessoa pegar a moeda. Esse era o São Nicolau. Ele ficou conhecido como uma pessoa muito generosa. E a data que marcou esse tipo de episódio foi 6 de dezembro, não 25 de dezembro. 6 de dezembro, dia de São Nicolau. São Nicolau, então, ficou conhecido como um homem simples, generoso, que cuidava dos pobres. Montava no seu burrinho e ia andando naquelas tardes muito frias para tentar fazer alguma caridade. Porém, essa história foi correndo, e um contando para o outro, até que em 1808, um sujeito chamado Irving resolveu mudar um pouquinho o São Nicolau, dar superpoderes para ele. A gente faz isso, né? Depois de um tanto de tempo, porque São Nicolau viveu no século IV, e nós já estamos no século XVII. Então imaginem, o século XVIII, né, Joraci? 1800, século XIX, olha isso, quanto tempo depois. Então, lá no século XIX, o São Nicolau já montava num cavalo branco e voava, porque o cavalo dele tinha asas, voava por cima da cidade jogando as moedinhas pelo buraco da chaminé. Ô pessoal, nós moramos num sítio, a chaminé tem um buraquinho desse tamanho. Não é? Ninguém tem chaminé desse tamanho. É chaminé pequenininha. Ele jogava ali, né, na história do Irving. Um tempo depois, um sujeito chamado Moore, conhecendo a história do Irving e tendo filhos curiosos, resolveu escrever que ele não tinha cavalo não, porque cavalo não combina com neve. Quem combina com neve é rena. Então São Nicolau tinha que ter uma rena. E o São Nicolau era desse jeito aí, com aquela mitra na cabeça, todo vestido de uma roupa esverdeada. Não era vermelho e branco. Bom, só que esse poema do Moore, que ele era um poeta já bastante considerado, correu o mundo. E alguém, um tanto depois, chamado Thomas, resolveu transformar um pouquinho, já que já tinha rena, dava presente, era uma figura bacana, resolveu mudar um pouquinho e pôr umas roupinhas mais chamativas. E aquele chapéuzinho, volta por favor, aquele chapéuzinho do São Nicolau, muito feio, desculpem, né? Não combina com quem voa de rena por aí. Aí ele resolveu dar um gorrinho, olha, muito mais simpático. Mas não era assim ainda. Não era assim ainda. O gorrinho do Papai Noel era menorzinho, ele usava um cachimbão, não era bem desse jeito. Mas em 1931, a Coca-Cola, percebendo que essa imagem tinha bastante penetração com o público, resolveu modificar para essa figura. Um sujeito barbudo, parecido com Odin, um deus alemão, que viajava de rena
que dava presentes para o mundo todo, principalmente para as crianças que eram boas. As más às vezes recebiam um carvãozinho. E a Coca, então, até hoje assim, patenteou a imagem e as roupas, e as cores das roupas. Imagine. Então o comércio grudou no Papai Noel. Por esse motivo eu tive uma intenção muito grande de falar mal dele. Mas eu devo reconhecer que ele também nos agrega. Ele também faz parte do sonho da família, principalmente das crianças. Ele deve ser odiado por aquele menininho na ponta da vila que não recebe nada nunca. Aquele pequenininho que ajuda o pai na olaria, na roça, cuidando dos animais, e que no fim do ano o pai não tem condições de dar nada. E ele passa o Natal sem nenhum presentinho, e ele deve se perguntar: cadê o Papai Noel mesmo? Onde que foi parar esse sujeito que dizem que é tão bom? Por que não trouxe nada para mim? Né? Para esses ele deve ser odiado. E também deve ser um pouco contradito para aquela criança arteira que não respeita ninguém, não respeita seus pais, e ainda assim, por opulência, recebe alguma coisa importante no Natal. Mas de qualquer maneira nos agrega. Deus não perde nenhuma oportunidade. Mesmo uma figura assim é usada para que a gente se junte em família. Então, o nosso maior símbolo é a família. Dos símbolos do Natal, o maior de todos é a família. Em especial, a família de Jesus. E a família de Jesus começa como? Começa com Maria. Fala: não, André, a família de Jesus começa com José, Maria e Jesus. Não, com Maria. A preparação, e eu queria fazer uma comparação bem rápida. Se você precisa levar água filtrada para alguém beber, naturalmente você deve usar um recipiente muito bem limpo, não é? Mas se você precisa levar soro que vai ser injetado na veia de alguém, o recipiente deve ser esterilizado, não é? E se isso for muito mais puro que soro, como deve ser o recipiente? Maria era o recipiente de Jesus. A vinda de Maria teve que ser muito bem planejada. O ambiente onde ela seria criada, muito bem planejado. Por isso que Nazaré tinha só 8 casas. Todas muito bem controladas. E a concepção de Maria, como foi? Bom, nós sabemos que na história teve Abraão e Sara, velhinhos que tiveram filhos, não foi? Depois teve Zacarias e Isabel, velhinhos tiveram filhos. E Joaquim e Ana eram velhinhos. Joaquim e Ana não conseguiam ter filhos. Eles precisavam muito ter um filho, mas não conseguiam. O Joaquim foi então a Jerusalém fazer uma grande doação. Ele queria sacrificar muitos animais para que Deus se lembrasse dele. E eis que o sumo sacerdote falou: olha, descobri que você não pode ter filho, acho que você está amaldiçoado, some daqui. Ele falou: o quê? Na frente dos amigos? Vou para o deserto morrer. Muita vergonha para mim, humilhação demais. E foi para o deserto. A Ana, vendo o seu marido indo para o deserto, falou: perdi o marido, vou vestir preto. Se vestiu de luto e foi para casa. Chegou em casa, o Joaquim era artesão, tinha algum dinheiro e tinha uma escrava. A escrava: eu sabia que vocês eram maldiçados mesmo, não tem filho. Até a escrava zombava dela. Ela ficou tão brava com isso, tirou aquela roupa preta, vestiu uma outra roupa mais alegre e foi para as oliveiras rezar. E de tanto rezar, ouviu um sinal que vinha de Deus, dizendo: se acalme, você vai receber um filho, estou para mandar um filho para você. Lá no deserto, Joaquim ouviu a mesma coisa e também se acalmou, só que a mensagem para ele foi um pouquinho mais completa. Falou: você receberá uma filha e o nome dela será Maria. Voltou para casa correndo. Quando estava se aproximando de Ana, o Joaquim se aproximando de Ana, ele recebeu outra mensagem que disse assim: ela será lembrada por todas as gerações, porém
não poderá ser concebida com luxúria. Puxa vida, o que é isso? Luxúria é aquele sentimento sexualizado de baixo nível. Então ela não poderia ser concebida dessa forma para não se contaminar. E assim se deu. Então Joaquim e Ana tiveram Maria. O próximo, por favor. Uma menina linda, incomum. O retrato de Maria não é propriamente descrito, porque dizem que ela era uma pessoa especial. Tão especial, mas tão especial, que com 6 meses ela ficou de pé, com 7 ela andou, com 1 ano ela falava quase todas as palavras, com 2 foi para a sinagoga, aprendeu. Dos 2 aos 12, ela fazia curso de evangelização, curso de estudo religioso. A gente vai trocar o nome evangelização por estudo religioso, porque a gente diz que o Evangelho é de Jesus. Mas o estudo religioso Maria se aprofundou. E conta-se no Evangelho apócrifo de Tiago que ela estendia as mãozinhas na hora do almoço e se materializava o alimento na mão dela. Muito bem, ela foi assim até seus 12 anos. E o que aconteceu? Menstruou. Naquela região até hoje, uma mulher menstruada é uma mulher suja, impura. E o que toca transforma-se em impuro também. Então o sumo sacerdote disse: minha filha, nós temos um carinho especial por você, mas dá para você ir para casa e não voltar tão cedo? E não toque em nada quando você estiver saindo, porque sabe como é? Ela ficou um tanto estranha com isso, mas foi. Logo em seguida o sumo sacerdote disse: precisamos arrumar um marido para ela. Mas Nazaré não tinha pretendentes. Algum tempo depois ele teve uma ideia brilhante. Chamou todos os viúvos da região e pediu para que eles trouxessem um cajado, porque ele ia escolher entre os viúvos o futuro marido de Maria. E eis que numa certa data todos trouxeram seus cajados, puseram lá dentro da sinagoga, no Santo Santório. Aqui é uma representação atual de onde Maria ficava para estudar. O próximo. Aqui uma outra representação dela com os pais, sendo devotada ao estudo e o carinho que os dois, já de idade, dedicavam a ela. O próximo. E aí uma sinagoga, que foi representada no filme de Jesus, onde foram colocados os cajados na parte mais superior lá. O próximo. Bom, eis então que o nosso querido José levou seu cajado, assim como todo mundo. E o sumo sacerdote disse assim para José: olha, meu amigo, eu sei dos seus compromissos, eu sei da sua família, mas é importante deixar aquilo. Ele falou: não, mas eu não queria participar. Não, mas todos temos que participar. Mas eu já tenho tanta coisa, eu sou carpinteiro, me dá tanto trabalho a minha carpinteira. Não, mas você põe o seu cajado aí. Ele mandava e ele obedeceu. Todo mundo pôs. E disse que no dia seguinte, cada um pegaria seu cajado. E naquele cajado que pousasse uma pomba, seria ali o marido de Maria. No dia seguinte, pegou todos os cajados, distribuiu para o povo todo, e nada de pomba. Não vinha pomba. E agora, se um sacerdote errou, ele se chamava Abiatar. Não errou. Vou lá para dentro para ver o que está acontecendo. Vou perguntar para alguém que sabe. Chegou lá, um cajado caindo, pequenininho. José pensou: vou pôr um pequenininho, quem sabe não me escolhe. Pôs o pequenininho. Pegou o cajado e levou lá para fora. E quem é isso aqui? O José. É meu. No que José pegou, a pomba sentou no cajado dele. Ele falou: não, por favor. Palavras de José: eu já sou um homem velho. Eu não posso assumir como minha esposa uma menina mais nova que meus netos. Então vamos fazer uma conta bem rápida. Maria tinha 15 anos nessa época. José se casou, vamos por com 20, teve seu filho logo em seguida, com seus 20 anos. O filho então teve também um outro filho com 20, então José já tinha 40. E o filho, portanto, desse seu filho, seu neto,
para ter 16, José teria que ter 56. Portanto, a idade mínima de José para a época do casamento com Maria era de 56 anos. No mínimo, poderia ter mais. E por isso ele disse que não queria. O Abiatar, que era o sumo sacerdote, falou: bom, você sabe, não vai aceitar, Deus vai te amaldiçoar. Receber uma maldição, Deus me livre. Então ele aceitou. Só que ele não sabia dos planos de Deus. Maria já estava prometida. Maria, como vocês perceberam, a semelhança das moças daquela região, não escolhem marido. São os pais que escolhem, são os rabinos que escolhem, os sacerdotes que escolhem, não a moça. E nos planos para Maria estava a vida de Jesus. Então eis que Maria, sabendo do futuro marido, se pôs para rezar. Enquanto ela rezava dentro do seu quarto, entra um anjo. Imagine um de nós, entra um ser alado pela janela, o que a gente não faz, né? Maria não se assustou. Ela viu o anjo e não se assustou. Ele, percebendo algum desconforto, falou assim: alegra-te, Maria, eu sou Gabriel. Eu venho anunciar que você será a mãe do Mestre, a mãe do Redentor. Ela disse: espera, como? Eu não conheço nenhum varão. Como pode ser que eu seria mãe de alguém? E ainda estou prometida para José? O anjo respondeu: para Deus nada é impossível. Nesse instante ela se levantou, virou para ele e disse: a escrava está aqui, seja feita a sua vontade. E não reclamou mais até a crucificação. Bom, quando foi de manhã, chamou a Ana: ô mãe, imaginem as mães aqui, né? Você está lá coando seu café, e a sua filha: mãe, vem cá no quarto, faz favor, te contar uma coisinha. Ah, pois não, minha filha, que foi? Estou grávida. Que mãe que ficaria calma? Só a Ana. Só a Ana. Quando a Maria falou para a mãe que estava grávida e disse como tinha acontecido, Ana se ajoelhou e passou a tratar Maria com mais respeito do que Maria a tratava. Em seguida chamou Joaquim: Joaquim, venha cá. Aconteceu assim, assim, assado. Nenhuma palavra de reprovação. Por quê? Porque eles conheciam a filha que tinham, sabiam do valor da menina. Mas aí Joaquim pensou: puxa, precisamos fazer alguma coisa. Foi quando Maria disse, o anjo Gabriel lhe disse que a prima Isabel está grávida de 6 meses. Aí o pai disse: ótimo, vou te mandar para lá, para você ficar com a sua prima. E assim se deu. Para que aquela aldeia não ficasse fazendo comentários, Maria então rumou para Em-Carim, 100 quilômetros de Nazaré. Passava Jerusalém e andava um pouco. Mas eu vou precisar encurtar, que a hora está adiantada, né, Deus? Falta 5 minutos para encerrar. Bom, chegando em Em-Carim, aconteceu um fenômeno estranhíssimo. Quando você chega na casa de um parente, não é natural que a pessoa venha te cumprimentar: e aí, como você está? Como foi a viagem? Você está bem? Entra aqui, toma um copo d'água. Não é mais ou menos assim? Não, com ela não foi. Maria chegou, alguém anunciou a Isabel que estava lá cuidando da horta. Isabel veio correndo. Quando ficou uma certa distância de Maria, olhou bem nos olhos dela e disse assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco, bendito seja o fruto do vosso ventre. Aquilo deixou Maria arrepiada, porque só o pai e a mãe sabiam que ela estava grávida, e ela estava grávida de 2 semanas, o tempo da viagem. E ao invés de responder para a prima Isabel: não, tudo bem, estou mesmo, não, ela recitou o Magnificat. Vocês já ouviram o Magnificat alguma vez? Nunca ouviram? Ele começa dizendo assim, ó: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humilde serva. E segue adiante. As duas estavam mediunizadas. Joãozinho na barriga de Isabel se revirava, como que alguém estava comemorando um gol, né? E o Zacarias lá mudo, como a gente sabe, ele precisou ficar muito tempo. Bom,
quando a notícia que Joaquim deveria dar para José chegou a José, da gravidez de Maria, José falou: olha, nem pensar. Por que, meu filho? Tenho bastante idade, não vou cair nessa não caso mais com ela. Ah, não casa não, e vou entregar também para o rabino. Mas se você entregar, vai ser apedrejada. Era o costume da época. Falou: olha, sinto muito, eu não posso fazer nada diferente, meu nome vai ser manchado. E ficou nessa. Foi dormir. Na manhã do dia seguinte, o José, apavorado, porque o anjo Gabriel apareceu para ele e disse: ô meu amigo, preste atenção, você não reconhece Maria? Você acha que ela mentiria? É obra de Deus, e Deus conta com você, porque o Messias vem por ela, e você será o guardião. Aí ele ficou angustiado até Maria voltar. Quando Maria voltou e ele soube, assim que o sol se levantou, ele foi até a casa de Maria e pediu perdão de joelhos, disse que seria o eterno servidor a ela, e que disse também que seria mais fácil ele acreditar que um asno voasse do que ele duvidar da palavra de Maria. E assim se deu. Nesse instante Maria disse para ele: eu te aceito como meu esposo, mas manteremos um relacionamento de irmãos até o fim. Nós dois somos cuidadores do menino. E assim se deu até o recenseamento, quando Maria foi montada no burrinho lá para Belém. Chegando em Belém, uma curiosidade interessante é que não tinha pousada. A gente não para pensar. Prestem atenção. Todo mundo queria que o Messias viesse. Todo mundo queria. Mas ele veio e ninguém deu acolhida para ele. Ninguém se preocupou em recebê-lo. Ninguém deu a menor chance para ele. José desesperado de porta em porta e ninguém fazia nada. Alguém disse: ele tem uma gruta, está suja, mas tenta lá. Foram para lá. Maria então limpou aquilo e José saiu para tentar arrumar algum lugar, não conseguiu. Naquela noite José fez uma fogueirinha e estava muito frio, porque na noite de dezembro naquela região faz muito frio. O burrinho se aconchegou, deitou e usou do seu corpo para aquecer Maria e José. No dia seguinte um sujeito chegou com uma vaca e falou: o que vocês estão fazendo na minha gruta? Some daí. Não, mas a minha esposa está grávida. Eu não quero saber. Tem tanta gruta, eu não tenho com isso. Mas a minha esposa não pode sair, mas vai sair. E, para não criar confusão, José e Maria saíram. O sujeito pegou a vaca, tentando pôr ela para dentro da gruta, a vaca não entrou. Estancou os 4 pés e não entrava. Ele pegou uma ripa e bateu nessa vaca até sangrar, e ela não se mexeu. Não fez nenhum ruído. Aí ele olhou para os dois que assistiam a cena e falou: poxa vida, essa vaca deve ter um coração melhor que o meu. Pode ficar com a gruta, já que ela não quer entrar. Quando Maria voltou então para a gruta, a vaca entrou para oferecer leite para ela. E ficou lá, usando também do seu corpo. E aí vem São Francisco e faz a analogia. Tinha um asno e uma vaca. O asno, o símbolo do paganismo. A vaca, o símbolo do judaísmo. Ou seja, era para o mundo todo. E depois, passados alguns momentos, Maria conseguiu se acomodar com os panos e tudo. E de tanto José pedir ajuda, vieram pessoas para assistir, principalmente 2 senhoras. E Maria então começou a ter o parto, fazer o parto. E conta-se que ela não sentiu dor nenhuma. Jesus nasceu sem que ela sentisse dor. Ela sentiu provavelmente aquela aflição, um desconforto, mas não dor. E depois no Evangelho de Maria ela diz assim: Jesus não veio fazer ninguém sofrer, nem no meu parto. E mais uma, que muita gente não acredita: ele não veio quebrar nada que estava inteiro, se referindo à sua virgindade. Então muita gente não acredita nessas maravilhas que envolvem o nascimento de Jesus.
Muita gente acha que é lenda e que ele é uma figura qualquer, que veio num berço qualquer, de uma família pobre qualquer. Muito engano. Aqueles 3 reis magos deixaram ouro, mirra e incenso. O nosso querido José tinha um pouquinho de dinheiro, que foi usado todo para fazer o recenseamento. E veio a notícia que Herodes queria matar os meninos. Eles precisaram fugir. O anjo novamente avisou: vá para o Egito. Com que dinheiro? Com o ouro, com a mirra e com o incenso. Passaram no Egito alguns anos, até que o Herodes tivesse morrido, quando então voltaram para a casa de Joaquim. Mas a mensagem principal é que para o seu nascimento foi necessária uma grande preparação. Joaquim, um estudioso da doutrina judaica, Ana, uma mulher muito tranquila, Maria, um ser espetacular. Maria, um ser espetacular, uma menina risonha, sempre de bem com a vida, sempre prestativa, muito conhecedora da lei e muito amorosa. E quando assumiu o compromisso de ajudar o mestre, todas as suas dificuldades e para todos os problemas, ela dava a seguinte sugestão: é por ti, Senhor. E com essa palavra, ela conseguia vencer as dificuldades, porque ela não fazia por si, mas pelo mestre, por Jesus. Daí vem a frase atribuída a Maria, que nós dizemos: tudo passa. Fique tranquilo, tudo passa. Justamente porque é pelo mestre que fazemos, é por Jesus que fazemos. A preparação para o seu nascimento foi importantíssima. E ele precisou demonstrar que ele precisava aparecer para os mais simples e para quem o amasse. Tanto é que os pastores, que na época, olha que interessante, não poderiam nem dar testemunho em tribunal, não eram dignos desse tipo de reconhecimento. Os pastores estavam lá diante de Jesus. E os judeus nunca se ajoelham diante de homem qualquer. Quando viram o menino dentro da gruta, os 8 pastores se ajoelharam e se prostraram diante de Jesus. Todos ficaram assustados com a cena. E os pastores, além dos símios, ouviram uma voz cantando: glória a Deus nas alturas, e paz aos homens que Ele ama. O homem, por comodismo, para não dizer outra palavra, adaptou essa última partezinha do que a Ele ama para de boa vontade. Nenhuma tradução do hebraico diz boa vontade. As traduções todas falam glória a Deus nas alturas e paz aos homens que Ele ama. Para sermos amados, no mínimo, devemos reconhecê-lo como nosso Pai. Devemos tentar, no mínimo, fazer um pouquinho da sua vontade. Devemos parar de reclamar um pouquinho mais e carregar a nossa própria cruz, como Jesus fez. Devemos nos esforçar para todos os dias acreditar que Jesus veio para nos salvar. Mas o tempo do verbo está errado. Jesus não veio dando a ideia que Ele veio e se foi. Jesus veio e ficou. Então Jesus vem para nós todos os dias. Jesus está conosco todos os dias. Basta que a gente dê um pouquinho de abertura. Basta que a gente consiga reconhecer o José, a Maria, grávida, batendo na nossa porta. O que a gente faria por eles? O que a gente tem feito por ele? O que a gente faz para merecer o amor de Jesus que abraça o mundo e nos enche de alegria? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E para a gente não se estender muito, gostaria de encerrar com uma leitura de uma carta do Papa Francisco. Ela diz assim:
O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa. Entretanto, se faz necessário o silêncio para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você, quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando sua força resiste aos ventos da dificuldade da vida. Você é a decoração de Natal, quando suas virtudes são cores que enfeitam sua vida. Você é o sino de Natal, quando chama, congrega, reúne. A luz de Natal é você, quando, com uma vida de bondade, paciência, alegria e generosidade, consegue ser luz a iluminar o caminho dos outros. Você é o anjo do Natal, quando consegue entoar e cantar a mensagem de paz, justiça e de amor. A estrela guia do Natal é você, quando consegue levar alguém ao encontro do Senhor. Você será os reis magos, quando conseguir dar de presente o melhor de si, indistintamente a todos. A música de Natal é você, quando consegue também sua harmonia interior. O presente de Natal é você, quando consegue comportar-se como um verdadeiro amigo e irmão de qualquer ser humano. O cartão de Natal é você, quando a bondade está escrita no gesto de amor de suas mãos. Você será o voto de Feliz Natal, quando perdoar, restabelecendo de novo a paz, mesmo a custo do seu próprio sacrifício. A ceia de Natal é você, quando sacia de pão e esperança qualquer carente ao seu lado. Você é a noite de Natal, quando consciente, humilde, longe de ruídos e de grandes celebrações, em silêncio, recebe o Salvador do mundo. Um Feliz Natal a todos que procuram assemelhar-se com esse Natal. Papa Francisco. Muito obrigado a todos.